Para muitas pessoas, o conceito, a experiência de Deus ainda é uma verdade inalcançável. A filosofia do Raja Yoga esclarece alguns aspectos muito interessantes sobre o papel de Deus, a personalidade de Deus e principalmente sobre como trazer a companhia de Deus para a nossa vida prática, de maneira que Deus não seja apenas uma ideia distante, inalcançável, mas que seja uma experiência prática. E um dos aspectos que eu gostaria de esclarecer hoje, com base nos meus estudos do Raja Yoga, são esses três conceitos da onipotência de Deus, da onipresença de Deus e da onisciência de Deus, que precisam ser bem entendidos. Muitas vezes, quando se fala de onipotência, se entende que Deus é aquele que faz tudo, é aquele que pode tudo. E que, de uma certa forma, o que quer que aconteça na face da Terra, com a humanidade, ou até mesmo no universo da minha vida em particular, depende dos desígnios de Deus. Deus faz, Deus fez, Deus quis, se Deus quiser. E, de uma certa maneira, isso nos coloca numa posição de coadjuvantes no drama ou na história da nossa própria vida. E nós também sabemos que, na realidade, se não houver empenho, investimento de energia, de todas as suas formas, porque energia é pensamento, energia são palavras, energia são ações, energia é riqueza. Ou seja, se eu não investir energia na minha vida, eu não obterei os resultados almejados. E se eu apenas ficar sentada em um canto, esperando que o destino se revele para mim, certamente o destino será ficar sentada em um canto. Então, a vida, ela demanda esse movimento, como eu inclusive já abordei em alguns outros vídeos anteriores. Então, não é que Deus seja onipotente no sentido de que ele pode tudo e que ele faz tudo, mas sim, ele é onipotente no sentido de que, nesse momento da história da humanidade, em que quase todos nós estamos carentes de energia, de poder espiritual, em que, ao expressar-se a alma, pouco a pouco foi se esvaziando do seu poder interior, Deus é o único gerador de energia. Ele é aquele que pode gerar energia, assim como o Sol, que é, enfim, uma fonte de energia que nunca se extingue, que nunca se apaga, que nunca oscila. Deus é como esse Sol espiritual. E quando eu me conecto com Ele, através dos meus pensamentos, através da minha mente, através dos meus sentimentos, através do meu intelecto, da minha percepção sutil da presença desse ser, eu também sou capaz de me preencher com esse poder, que muitas vezes é a ponte necessária entre o meu desejo, a minha intenção e aquilo que efetivamente eu consigo colocar na prática. Então, ele é o gerador de poder universal. Um outro aspecto é a questão da onipresença. Existe essa ideia de que Deus está em mim, está em você, está em tudo, está nas pedras e nos pedregulhos, e em todos os lugares. E esse conceito também precisa ser entendido, porque na realidade, se Deus realmente estivesse em mim e em você, isso pressupõe o aspecto de que ambos seríamos plenos de uma forma constante. Porque isso que significa Deus, o Ser Supremo, aquele que é constante no seu estado, aquele que nunca oscila, como o oceano. Não importa o quanto você tire do oceano,
ele permanece estável na sua forma, no seu volume, na sua dimensão. Nós, eu e você, passamos por altos e baixos nessa montanha-russa existencial. Assim como tudo à nossa volta é instável, inconstante. Nesse momento, nós vivemos essa inconstância em absolutamente tudo. Nada é permanente. A lei é a impermanência. Isso prova que, na verdade, Deus não está em mim e em você. Ainda que nós tenhamos internamente o DNA divino e nós tenhamos essa memória da nossa divindade. Como filhos de Deus, a nossa essência é divina, a nossa jornada é uma jornada de busca por esse estado de plenitude ou divinidade expressa na prática. Então, sim, nós temos a centelha divina em nós, assim como um filho tem o DNA do pai ou da mãe, mas ele não é a mãe ou o pai. No entanto, a onipresença também se aplica ao fato de que nós podemos nos conectar com Deus em qualquer lugar. Para conectar-se com Deus, não é necessário ir a uma igreja, a um templo, não é necessário estar no meio de uma floresta ou escalar o pico de uma montanha. Deus, ele pode estar acessível em qualquer lugar, na sua casa, na minha, na rua, enquanto andando, caminhando ou se movimentando. O que é necessário é uma predisposição interna de silêncio, de introspecção, para poder captar essa presença que está, assim, disponível para nós em todos os lugares. E, por último, a ideia da onisciência, como se Deus ele soubesse dos detalhes das nossas vidas, como se ele fosse esse ser que está sempre à espreita, observando o que nós fazemos, o que nós dizemos. E na realidade, Deus é onisciente no sentido de que ele é o único que, estando fora da peça da vida, estando fora desse ciclo eterno de nascimentos e renascimentos, ele é aquele que tem o conhecimento de todo o enredo, do passado, do presente, do futuro. É aquele que, porque nunca perde o seu estado, se torna uma referência absoluta e eterna para todos nós que estamos desempenhando os nossos papéis e que muitas vezes nos vemos no meio desse furacão ou desse redemoinho de situações que nos faz ter essa sensação de estarmos confusos ou perdidos, e ele é aquela referência ou aquela luz que nunca se apaga e que pode nos dar a orientação da direção a seguir, da direção a tomar. Ele é considerado a verdade, o oceano do conhecimento, aquele que conhece cada um de nós, não pelo momento presente, pelo papel que nós estamos desempenhando, pelas fraquezas que às vezes nós possamos externalizar, pelos erros que a gente comete enquanto humanos, mas ele é aquele que conhece a nossa origem divina. Ele é aquele que conhece o nosso potencial. Ele é aquele que nos vê dentro do todo da nossa existência e não de um percalço ou de um instante presente. Então, a onisciência de Deus, ela se dá nesse aspecto. E definitivamente não na questão de que ele é aquele que sabe as minúcias da nossa vida. Ao entender alguns aspectos sobre a personalidade de Deus, o papel de Deus, nós podemos, de fato, nos aproximar dele. E por que não dizer tomar mais benefício dessa presença no nosso dia a dia?